Olá, gente. Tudo bem por aí? Vamos trabalhar. Tenho mais um estudo hoje. Quero tratar sobre um assunto legal, mas um pouco controverso. Eu quero explicar algumas coisas sobre aquele trecho de João, capítulo 8, dos versículos 1 a 11, né? Que fala sobre a mulher adúltera. Eu quero discutir algumas coisas dentro desse pequeno universo, né, dessa trama, né, da mulher adúltera. Existem algumas coisas que merecem a nossa consideração. Bom, antes de começar, meu nome é Agnaldo César, do canal Coisas da Vida. Vai deixando o seu like aí, deixa o seu joinha, né, se gostar ou se não gostar, né? É importante que você participe, deixa seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Me ajuda aí a atingir o número de pelo menos 1000 pessoas, né? Aí o meu trabalho começa a ficar bem bacana e visível para muita gente, tá bom? Você pode me ajudar divulgando a palavra, né? Compartilhando também, me ajudar a divulgar a palavra do Reino do Eterno, ok? Vamos lá então falar sobre a mulher adúltera. Esse trecho, né? É verdade ou mentira, né? Existiu mesmo essa mulher adúltera. Quem era essa mulher adúltera? Vamos trabalhar isso hoje, tá bom? Você sabia que o texto sobre a mulher adúltera não existe nas Escrituras Sagradas? Não existe, tá bom? É uma invenção, é um acréscimo dentro que foi colocado dentro da Bíblia. Sabia que foi um acréscimo inadequado e que contraria a cultura do povo da aliança, o povo escolhido? Pois bem, trata-se de um acréscimo de uma adulteração. Vamos procurar mostrar nesse estudo que existem várias incoerências desse texto que não concordam com algumas instruções contidas nas Sagradas Escrituras, além de testemunhos literários a respeito disso. Então, além do que está escrito na própria Bíblia católica, eu vou usar algumas outras referências para mostrar que realmente esse texto ele é um enxerto indevido, ok? Então vamos lá. Quero fazer a leitura para vocês de João 7,53 até 8, versículo 11. Tá? Então João de 7,53, que é o último versículo de João 7, até João 8, 11, esse trecho todo ele foi enxertado, tá bem? Ele foi acrescentado, né? E aí, obviamente, na sua cabeça já veio aquele pensamento, né, de que nós não devemos nem acrescentar, nem tirar e menos ainda adulterar a palavra. Então vamos lá, João 7,53. E cada um voltou para a sua casa. João 8, 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo, né? E bem no templo. Todo o povo vinha todo o povo vinha a ele, a Jesus, e sentando-se os ensinava. Versículo 3. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio, dizem a Jesus, mestre, que em hebraico é rabi, né, ou ravi, pode ser rabone também. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Versículo 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Eles assim diziam para pô-lo, Jesus, né, para pôr Jesus à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, né? Versículo 7. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se, versículo 8, né? Versículo 8. Inclinando-se de novo,
escrevia na terra. Então ele agachou, levantou, depois que ele falou, agachou. Versículo 9. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Versículo 10. Então, erguendo-se, né, ele se levantou de novo, né? Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Dependendo da tradução, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. Disse ela: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Bíblia de Jerusalém. Foi a tradução que eu usei para me referir sobre esse texto. Gente, sem nenhuma análise simples, né? Quem conhece um pouquinho da cultura hebraica percebe que existem vários erros aqui, né? Por exemplo, não é que ela devesse ser condenada por Jesus, mas fica estranho esse conceito de ele não condená-la, sendo que ele era um rabino, né? Você vai encontrar na sua Bíblia escrito mestre. Mestre no hebraico é Ravi, né? Rabi ou Rabone, que pode significar mestre, meu mestre, né? Ou grande mestre, tá? Então, a obrigação de um mestre, de um rabino, era levar, nesse caso, ela para o sinédrio, né? Ou para um tribunal, ou para ser julgada, qualquer coisa do tipo. Ele, como rabino, jamais poderia dispensar ela. Essa é uma análise simples, que a gente faz assim de imediato, ok? Mas eu quero me aprofundar mais para mostrar para vocês que, de fato, não faz sentido essa trama, né? Esse diálogo não faz nenhum sentido, do começo ao fim não faz sentido, tá? Então vamos lá. Segundo a Bíblia de Jerusalém, eu vou para os testemunhos literários, tá? O que algumas literaturas falam a respeito dessa trama. Segundo a Bíblia de Jerusalém, né, Paulinas, 1987, tem-se uma nota explicativa a respeito desse trecho, né, João 7,53, 8, 11, que diz: este perícope, omitida nos mais antigos documentos, né, manuscritos, versões e padres da igreja, coloca em outros lugares, né, por outras pessoas, deixa transparecer o estilo sinótico e não pode ser de João. Poderia ser atribuída a São Lucas. Poderia. Aí a citação que é dada é em Lucas 21, 38. E vamos ler de acordo com as Escrituras Sagradas. E todo o povo vinha cedo pela manhã ao encontro dele na Beit Hamikdash, que é o templo, para ouvi-lo, né? A gente vai fazer um paralelo com João 8, versículo 2, que diz, né, que antes do nascer do sol, né, e bem cedo pela manhã, ele se dirigiu a Beit Hamikdash, né, ao templo, ok? Então, ele foi para o templo, né, era um lugar onde se fazia sacrifícios, tá? Sua canonicidade, seu caráter inspirado e seu valor histórico, no entanto, não sofrem contestação. Está lá na página 2005. Perícope significa passagem da Bíblia utilizada para leitura durante culto ou sermão, tá, ok? Então esse seria um trecho normalmente lido num sermão, como a gente já ouviu muito por aí, inclusive os padres usam isso na missa, ok? Na Bíblia Santuário, a nota explicativa já diz o seguinte: o episódio da mulher adúltera falta nos melhores manuscritos antigos. Alguns trazem-no no Evangelho de Lucas, como eu já citei. Seja como for, o seu lugar não é aqui, pois corta a sequência da narração. Com efeito, João 7,53 continua em João 8,12. Isso, porém, não quer dizer que esta narração não pertença ao tesouro da palavra de Deus, né? Página 1584. Na verdade, aqui é o seguinte: nem a Bíblia de Jerusalém e nem a Bíblia Santuário
querem assumir, né, efetivamente, que esse texto não existe, né? Tipo, ficar em cima do muro, né? Para não dizer assim, gente, acorda, né? Vamos para a Bíblia de Genebra. O que a Bíblia de Genebra diz, né? O período em que teria, supostamente, olha bem, o período em que teria supostamente ocorrido tal episódio foi durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Por falar em festa dos tabernáculos, nós estamos no período, hoje é um dos dias que faz parte da festa dos tabernáculos. Se vocês procurarem notícias de Israel, vocês vão ver muitas pessoas usando cabanas, né, deixando de dormir no conforto das suas casas, e estão morando em cabanas. Pode ser a cabana construída no próprio quintal, na laje, dentro de casa, mas estão dormindo e comendo dentro de cabanas, tá ok? É um estatuto perpétuo dado para o povo escolhido, tá bom? Então nós estamos na época da festa das cabanas, da Sukkot, tá? E a festa de Sukkot é uma festa para ser comemorada com muita alegria, tá bom? Então vamos lá. A mulher pega em adultério. Aí a Bíblia de Genebra ela faz uma análise, né, versículo por versículo, e eu destaquei alguns. A trama, né, que vai de 7:53 a 8:11, diz assim: estes versos não estão presentes em alguns manuscritos gregos e em outras eles aparecem em diferentes livros e capítulos, né? Como por exemplo, após João 7:36, né, que lá em João 7:36 diz assim: que espécie de palavra é esta que ele disse: vós me procurareis e não me achareis, e aonde eu estou vós não podereis ir? Né? Então, a trama da mulher adúltera entraria logo aqui embaixo, né? Ou até mesmo em Lucas, né? Como atribuem pelo estilo literário, né? Essa trama a Lucas. Então, em algum lugar do livro de Lucas, essa trama iria se caber, mas não especifica, né? Ninguém especifica em que lugares exatamente. Acorda, gente, acorda, tá bom? Então vamos lá, uma análise de João 8:5, né? Lei. A punição prevista em lei para o adultério era a morte. Aí nós vamos lá em Levítico 20:10, porque como eu já venho falando em alguns estudos, né, anteriores, a literatura referência para os hebreus na época do Mashiach era a Torá e os profetas, Salmos também, né? Mas a principal referência eram os livros de Moisés, tá? Era a Torá. Os 5 livros de Moisés é a Torá, ok? Então, a referência que eles tinham, né, de cabeça, eles sabiam de cor o que tinha dentro da Torá, a referência que eles tinham na época do Mashiach era a Torá. Então, toda vez que o Mashiach se refere a algum escrito, principalmente que cite lei, ele vai se referir à Torá, ok? Então vamos lá. Levítico 20, versículo 10. E o homem, não a mulher, tá? Que comete adultério com a esposa de outro homem, aquele que cometer adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão postos à morte. Então você já começa a identificar um grave erro nessa trama. Deuteronômio 22:22. Se um homem for achado deitando com uma mulher casada de um marido, então eles ambos devem morrer, ambos, o homem que deitou com a mulher e a mulher. Assim tu aniquilarás o mal de Israel. Tá? Então, o adultério causado entre um homem e uma mulher, ele contaminava toda a nação. Um casal cometendo adultério contaminava toda a nação, e toda a nação poderia vir a ser castigada por causa de um casal, ok? E por isso que fala, né? Tu aniquilarás o mal, né? O aven do hebraico, né? Aniquilará a iniquidade, né, de Israel, ok? Sobre iniquidade eu vou tratar num outro estudo que já está pronto e deve estar saindo por esses dias aí. Apedrejamento não foi especificado, exceto em um caso, né, que os escribas e fariseus falam para o Mashiach, né, que
A pena, né, a punição para o adultério era apedrejamento, que é o que está sugerido lá em João, né, de 8 a 11. Então, o apedrejamento não foi especificado para qualquer crime, né, exceto em um caso, Deuteronômio 22, 24. Então, vós trareis a ambos fora do portão daquela cidade, e vós os apedrejareis com pedras para que eles morram. A donzela porque não gritou, estando na cidade, e o homem porque ele humilhou a esposa de seu próximo. Assim vós aniquilareis o mal de Israel. Ok? Então eu ainda vou falar mais sobre apedrejamento. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona a lei do apedrejamento. João 8,6, teste. Primeiro, os escribas e fariseus conclamam a lei, né? Mostrando que o Mashiach, né? Deveria pôr em prática a lei, e agora os escribas vão aplicar o teste no Mashiach. Se Jesus disse-lhes para realizar o apedrejamento, ele teria que violar a lei romana, pelo qual os romanos reservaram para si a execução da pena de morte em terras ocupadas, né? Essa é a pegadinha. Quer dizer, eles queriam apedrejar a mulher desde que o rabino, Jesus, né, autorizasse que eles apedrejassem. Rabino era uma autoridade, era ele quem determinava uma execução, uma pena, uma multa, enfim. Era uma das atribuições do rabino, né? O rabino, ele traduzido para o português é mestre, portanto ele era um professor, né? Era ele quem ensinava a Torá, ok? Então, João 18,31 diz assim: então disse-lhes Pilatos, tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa Torá. Né? Os judeus, né, os Yahudim, portanto, disseram-lhe, a nós não é permitido levar alguém à morte. Né? Eles estão dizendo exatamente o quê? Que ninguém, nenhum judeu poderia dar sentença de morte para ninguém. Ok? Se Jesus disse a eles para liberar a mulher, ele parece tolerar o adultério, né? E assim violar a lei de Moisés, tá? Então perceba, né, mais uma contradição aí, tá, ok? Nós vamos trabalhar isso mais adiante, tá? E ele escreveu, né? Esta é a única passagem em que Jesus diz para escrever, né? Não é dito sobre o que escreveu. Na questão dele ter agachado, né, e ter começado a escrever na terra ou na areia, né, depende da tradução da Bíblia, né, ele se agachou e começou a escrever alguma coisa. Tá? Capítulo 8, versículo 7. Jesus, desafiado, mostrou os acusadores a serem desqualificados como juízes. Seu objetivo não era fazer cumprir a lei de Moisés, mas para prender Jesus, e eles estavam usando essa mulher como um peão, né, uma armadilha para alcançar seu projeto mal, tá bom? 8:11, condenação. Este é um termo jurídico referindo-se à sentença de um tribunal. Jesus indica que nenhum desses procedimentos legais foram seguidos e, portanto, não há base para a punição de capital proposto. Jesus repreendeu a mulher não para continuar pecando, tá? Então, foi assim, de acordo com a Bíblia de Genebra, né? Ela apresenta as contradições, mas ela apresenta, mas ela não escancara, tá? Ela mostra que existe contradição, mas você precisa ler e entender, né? Você precisa mergulhar mesmo nas escrituras para poder ter essa sacada, tá bom? Considerações muito importantes. Talvez muitos possam ignorar o fato de que vários textos foram acrescentados, adulterados e tirados para formar a Bíblia cristã. A própria Igreja Católica admite isso, conforme consta na Bíblia de Jerusalém. Quem tem a Bíblia de Jerusalém vê que o rodapé dela, quase todas as páginas têm no rodapé notas explicativas, tá? E eles demonstram o que realmente foi alterado, adulterado, acrescentado, tirado, tá bom?
todos os trechos e todas as palavras acrescentados e ou adulterados tiveram uma conveniência específica, né? Teve um objetivo, né? Teve uma intenção. Eles não mudaram, não adulteraram, tiraram, acrescentaram sem, né, de bobeira, porque acharam bonitinho. Tinha uma intenção por trás. Então, na narrativa dessa trama, João 8, 1 a 11, que trata da mulher adúltera, há alguns flagrantes erros de contextualização que anulam a autoridade da Torá e anulam a autoridade do próprio Mashiach, né? Talvez você já tenha conseguido perceber isso. Por exemplo, por que ninguém sabe ao certo quem é a mulher dessa trama? A intenção era generalizar, ou seja, podia ser qualquer mulher. Por que ninguém atribuiu um nome a essa mulher? Ok? Uns dizem que é Maria Madalena, dizem ainda que Jesus se casou com ela e ambos tiveram filhos. Né? Você sabia que Yehoshua era rabino, né? E também fariseu? Você sabia disso? Eu vou abrir um estudo falando especificamente de quem era Yehoshua. Isso tem lógica, pois para ser rabino era necessário ser casado, né? Inclusive tem um filme muito polêmico aí que fala a respeito desse assunto, que trata da... como é que fala? Trata de Maria Madalena, que o corpo dela foi escondido num determinado lugar, enfim, né? Tem toda uma trama em cima disso, em Roma, em outros lugares, enfim, assista um filme, é muito bom, vale a pena para você ter um entendimento. Depois que você ouvir todo esse estudo aqui e ver o filme, você somente vai abrir mais ainda. Contudo, Maria de Magdala, né? Magdala era um povoado situado à margem sudoeste do Mar da Galileia, era uma mulher rica, né? De boa cultura e de bons costumes. Dificilmente, para não dizer impossível, um hebreu que quisesse ser rabino se casaria com uma mulher adúltera. Tá? Eu só estou querendo fazer uma contraposição aqui, porque, primeiro, Yahushua era rabino? É para se pensar, tá ok? Se ele era rabino, né, como diz aí alguns livros apócrifos, né, que ele se casou, né, com Maria Madalena e teve filhos, né? Então Maria Madalena jamais poderia ser adúltera, ok? Então, continuando aqui, não vou entrar nesse detalhe, não é o caso, nem é conveniente, mas eu só estou fazendo alguns paralelos aqui para mostrar que essa trama ela é ineficaz, ela é inexistente, tá? Marcos 16, 9. Havendo ele ascendido, né, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expilara 7 demônios. Ficou confuso o entendimento sobre Maria Madalena. Ela era adúltera e possuída de demônios? Quero mostrar agora o que 3 Bíblias diferentes narram sobre esse assunto. Tá? A gente vai ler os comentários. Gente, eu fiz a suposição de que a mulher adúltera fosse Maria Madalena, né? Até porque também tem um outro filme, né? A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que trata exatamente da mulher adúltera, tá? Então, no filme, esse trecho ele perde o sentido, né? Totalmente o sentido, tá? Porque simplesmente acreditam que é um texto válido, tá? Quando a gente está vendo aqui que esse texto ele não tem conformidade com as práticas da cultura hebraica, tá bom? Segundo a Bíblia de Estudo Almeida Revista Atualizada, né, de João 16, 9 a 20, também não aparece em diversos manuscritos, né? Além de João 8, 1 a 11, também não está nas escrituras originais. João 16, 9 a 20 também não estão. E eu vou fazer... João não, gente, desculpa. Marcos, né, 16, de 9 a 20. Tá? Também não está nas escrituras sagradas. Porque eu vou fazer uma relação entre esses dois trechos. Tá? A Bíblia de Genebra diz sobre Marcos 16, 9 a 20, que os estudiosos divergem sobre se esses versos foram originalmente parte deste evangelho. Alguns manuscritos gregos
importantes não têm esses versos. Outros manuscritos têm esses versos de 9 a 20, conhecido como o final mais longo, e outros ainda têm um final mais curto, cerca de um verso de comprimento. Alguns manuscritos têm tanto o final mais curto e o final mais longo. Devido a estas diferenças, alguns estudiosos acreditam que Marcos 16, 9 a 20 foram adicionados mais tarde e não escrito por Marcos. Por outro lado, os versos são citados por escritores do final do século II e são encontrados na esmagadora maioria dos manuscritos gregos existentes no Evangelho de Marcos. Para outros estudiosos, esses fatos estabelecem a autenticidade da passagem. Eu vou ler aqui alguns trechos, né, de Marcos 16, de 9 a 20. Eu não vou ler tudo porque é muito extenso. Então vamos lá. Já segundo a Bíblia de Jerusalém, o trecho final de Marcos 16, 9 a 20 faz parte das Escrituras Sagradas, é tido como canônico. Isso não significa necessariamente que tenha sido escrito por Marcos. De fato, põe sem dúvida que esse trecho pertence à redação do segundo Evangelho. As dificuldades começam na tradição manuscrita. Muitos manuscritos, entre eles o do Vaticano e o Sínodo, omitem o final atual. Em lugar da conclusão comum, o manuscrito tem um final mais breve, que dá continuidade ao verso 8. Elas narraram brevemente aos companheiros de Pedro o que lhes tinha sido anunciado. Depois, o mesmo Jesus os encarregou de levar do Oriente ao Ocidente a sagrada e incorruptível mensagem de salvação eterna. 4 manuscritos dão em seguida os 2 finais, o breve e o longo. Por último, um dos manuscritos que trazem final longo intercala entre os versos 14 e 15, seguinte trecho. E aqueles que alegaram em sua defesa, esse tempo de iniquidade e de incredulidade está sob o domínio de Satanás, que não permite que quem está debaixo do jugo dos espíritos imundos aprenda a verdade e o poder de Deus. Revela, pois, desde agora a tua justiça. Foi o que disseram a Cristo e ele lhes respondeu. O fim do tempo do poder de Satanás está no auge e, entretanto, outros acontecimentos terríveis se aproximam. E eu fui entregue à morte por aqueles que pecaram, a fim de que se convertessem à verdade e para que não pequem mais, a fim de que recebam a herança da glória de justiça espiritual e incorruptível que está no céu. A tradução patrística dá também testemunho de certa hesitação. Acrescentemos que entre os versos 8 e 9 existe uma narrativa, solução de continuidade. Além disso, é difícil de se admitir que o segundo evangelho, na sua primeira redação, terminasse bruscamente no verso 8, onde a suposição de que o final primitivo desapareceu por alguma causa, por nós desconhecida, e de que o atual trecho, o atual fecho, foi escrito para preencher a lacuna. Apresenta-se como um breve resumo das aparições de Cristo ressuscitado, cuja redação é sensivelmente diversa da que Marcos habitualmente usa, concreta e pitoresca. Contudo, o final que hoje possuímos era conhecido já no século II por Taciano, né, e Santo Irineu, e teve guarida na imensa maioria dos manuscritos gregos e outros. Se não se pode provar ter sido Marcos o seu autor, permanece o fato de que ele constitui, nas palavras de Sweet, uma autêntica relíquia da primeira geração cristã. Tá? Então, mesmo o texto não sendo original, beleza, né? Ele está de acordo, né? Nós acrescentamos aqui, mas nós demos um jeitinho, né, para acrescentar, para ficar mais ou menos igual, né? O remendo ficou muito legal, né? Eu me lembro que em algum lugar nas escrituras diz que não adianta você remendar um odre velho com um pano novo, ok? Todas as vezes que você ler em sua Bíblia Yahushua sendo chamado de mestre, entenda que no original ele era chamado de Rabi, Ravi ou Rabone, né? Como eu já disse, mestre, meu mestre, grande mestre. João 1,38. Então Yahushua, voltando-se e vendo que eles o seguiam, e disse-lhes: o que buscai vós? E eles disseram-lhe: Rabi, que é mestre, né? Onde tu vives? É só para mostrar que dentro das Escrituras
Yahushua HaMashiach era chamado de Rabi, de mestre. Okay? João 20,16 também, Yahushua disse-lhe, Miriam, ela virou-se e disse-lhe, Raboni, que quer dizer meu grande mestre. Encontramos em uma das cartas de Shaul, de Paulo, né, referência explícita de que um rabino precisa ser casado. 1 Timóteo 3,2, muito conhecido, né? É preciso que um supervisor de ensino, né, um shamesh, que é a palavra usada, né, na Brit Hadashah, eu colocaria aqui rabino, né? É preciso que um rabino seja incorruptível, o marido de ao menos uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para o ensino, né? É de conhecimento comum que os judeus se reuniam em sinagogas nos Shabbatot, nos sábados, e que os serviços de sacerdócio da sinagoga é sempre de um rabino. Digo isso porque trocaram a palavra rabi por outras, como presbítero, bispo, ancião, etc. Ok? Então, só para fazer um alerta aqui, eu já vi, né, muitos casos de presbíteros, bispos solteiros. Está aqui, né, o que contraria isso. É preciso que um presbítero, um bispo, um ancião, né, um rabino, um shamesh, né, seja incorruptível e marido de ao menos uma mulher. Tem tradução que vai falar marido de uma mulher, ok? Não vou discutir isso daqui. Então, ficou alerta, ok? Se querem fazer as coisas certas, façam. Não façam de qualquer jeito para privilegiar ninguém, não. Isso é feio. Vamos às contradições, né? Vamos trabalhar especificamente as contradições agora. Se houve flagrante, onde está o homem que adulterou com a mulher? Não existe adultério sexual com uma pessoa sozinha. Deuteronômio 19,15. Uma testemunha não se levantará contra um homem por qualquer iniquidade ou por qualquer transgressão. Em qualquer transgressão que ele transgrida pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, o fato será estabelecido. Levítico 20:10, que já foi lido. E o homem que cometer adultério com a esposa de outro homem, aquele que cometer adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão postos à morte. Perceba o detalhe importante aqui. Na Torá, a referência dada é primeiro ao homem, né? O primeiro culpado, o primeiro criminoso, o primeiro transgressor é o homem, né? É atribuído ao homem, depois atribuído à mulher. Então, por que levaram apenas a mulher para ser julgada, né, pelo Mashiach? Então você já percebe que está muito incoerente. Essa trama está totalmente, só por aí você já anula essa trama. Tá? Segunda controvérsia. O templo, que era o segundo templo, né, a que se refere o texto, era chamado em hebraico de Beit Hamikdash, e ficava localizado no Monte Moriá, local onde Abraão levou seu filho Isaac para ser sacrificado, e que atualmente está o templo muçulmano. Ou seja, era o local onde se executava as cerimônias de sacrifício. Então, para o judaísmo, a importância do Beit Hamikdash, né, o templo sagrado de Jerusalém, é primordial. O templo era central para o serviço de adoração do povo judeu e desde a sua construção tornara-se terminantemente proibido oferecer sacrifícios ao Eterno em qualquer outro lugar. Hoje, face à sua ausência, né, face à ausência do templo, mais da metade dos mandamentos da Torá não podem ser cumpridos. Mais da metade das 613 leis da Torá não podem ser observadas, porque não tem templo, ok? Então, em relação a essa questão, quero destacar aqui que o templo era local de oferecer sacrifícios, tá? Vamos adiante que você vai entender mais. Terceiro, então no Beit Hamikdash não era o local apropriado para o ensino e o estudo das escrituras sagradas, né? Porque diz assim, né? Todo o povo vinha a ele e sentando-se os ensinava. Está lá no versículo 2 de João 8. Então,
Não adianta, tá? No templo não era lugar de estudo, ok? O local onde o Mashiach ia ensinar a palavra da verdade que liberta era na sinagoga. Mateus 4:23. Yahushua saiu em torno de toda a toda a Galileia, em busca das 10 tribos perdidas de Israel, ensinando a Torá em suas sinagogas e proclamando a Bezorá do Malhut, né? As boas novas do reino, e curando toda sorte de enfermidades e toda espécie de doenças entre o povo de Israel. Lucas 4:15. E ele ensinava nas sinagogas deles, sendo estimado por todos. Então, perceba, no templo não era o lugar de ensino, era o lugar de ser feitos sacrifícios, ok? Inclusive, dentro do templo, né, no pátio do templo, tinha as bancas de comércio, ok? E foi lá que o Mashiach derrubou algumas bancas, destruiu algumas bancas, porque estavam fazendo coisas, estavam transgredindo, né, as leis da Torá, ok? O próprio Mashiach defendeu a Torá, ok? Argumento 4. De acordo com a Halachá, né, com o estilo de vida, com a lei, é proibido se assentar ou deitar no templo. Verso 2. Todo o povo vinha a ele e sentando-se os ensinava. Tá? Então, são atos diferentes de prostração. Tá? Então, no templo não podia se assentar, nem deitar, nem nada. Tá? Nem agachar, tá bom? Argumento 5º. Existem algumas regras de comportamento que impediriam qualquer pessoa, escribas e fariseus, de levar a mulher dentro do templo, né? Principalmente no momento após ter sido arrebatada do seu lugar, né? Supostamente arrebatada do seu lugar de adultério. Eles estariam transgredindo uma lei de cunho muito grave, ok? Então, o templo não era lugar de julgamento, o templo não era lugar de execução, tá bom? 6º, é necessário entender que, segundo a narrativa, o mestre estava dentro do templo. Então, como ele poderia escrever com o dedo na areia, sendo que o piso era feito de mármore, né? E fora do templo, pedras de todos os tipos. Onde é que tinha areia? Dentro do templo era limpo, gente. Não era de qualquer jeito, não. Não era terra, não era barro, não era areia, ok? Intrigantemente, na tentativa de adivinhar o que o Mashiach escrevia na terra ou na areia, uns dizem que Yahushua escrevia no chão as transgressões daquelas pessoas, né, dos escribas e fariseus, que acusavam a mulher. Outros já afirmavam que Yahushua escrevia a lei que falava sobre o apedrejamento dos adúlteros, para demonstrar o quão fraudulento era aquele processo de acusação liderado pelos escribas e fariseus. Há ainda quem diga que Yahushua estava fazendo algum tipo de desenho para demonstrar desinteresse aos escribas e fariseus. Coisas do cristianismo, tá bom? Afinal, o piso do templo era de terra, areia ou mármore? Então, vamos analisar aqui, vamos verificar, né, o que a ciência diz hoje, tá, sobre isso. Arqueólogos recriam o piso do templo por onde Yahushua caminhou. Quando Yahushua caminhou pelo antigo templo judeu em Jerusalém, seus pés encontraram pedras lavradas, azulejos, em tom de terra, que eram geométricos e frios, manchados e desgastados no toque. Esse é o entendimento de arqueólogos e pedreiros israelenses que, valendo-se de relíquias e textos históricos, recriam o piso sagrado. Nós até fizemos os riscos e todos os tipos de marcas que criaram a mesma aparência da época, disse o arqueólogo Asaf Avram a Reuters, perto da réplica de 1 metro quadrado no Monte das Oliveiras, com vista para a cidade velha de Jerusalém e locais sagrados. De acordo com a Brit Hadashah, Yahushua foi ao templo quando menino para peregrinar e estudar, e quando mais velho como pregador expulsou cambistas. No livro de João, o descreve caminhando no templo pelo pórtico de Salomão. O templo foi projetado pelo rei Herodes, assim como outras grandes estruturas da Judéia da era romana. Flávio Joséfos,
um historiador judeu do período escreveu que os pátios do templo eram assentados com pedras de todos os tipos. Outra indicação de que os azulejos eram de várias cores e texturas. Recriar o piso foi um trabalho muito duro, que levou 7 meses, disse Avita Vizal, gerente da equipe de artesãos. Mas foi muito interessante e fizemos com todo o nosso coração, afirmou ele. Esperamos que isso seja algo que as pessoas possam vir, ver, tocar e sentir como era 2000 anos antes, 2000 anos atrás. Isso está no site CNN Brasil. Outra fonte científica. Arqueólogos revelam como era o piso do Templo de Jerusalém. Após anos de pesquisa, os arqueólogos israelenses conseguiram selecionar nada menos que 600 pedaços de pisos, todos eles datados do primeiro século da era cristã. Os pedaços do piso foram encontrados no lixo, que foi retirado após a construção ilegal dos palestinos de uma ampliação para a mesquita de Al-Aqsa. Após os detritos serem retirados, os restos do templo foram levados para o Vale de Tzurim, junto ao Monte Scopus, onde voluntários e arqueólogos fazem a penetração detalhada de cada grama de detrito. Os muçulmanos, eles desenterraram o local, né, e ao invés deles terem o cuidado de recuperar artefatos, né, piso e demais relíquias, eles simplesmente escavaram, jogaram entulhos dentro de caminhões, os caminhões descarregaram nesse Monte Scopus, né? Então foi total desprezo, né? E ignoraram totalmente a cultura judaica. Tá? Após décadas de estudos, o resultado é impressionante. Os arqueólogos declararam aos meios de comunicação em Israel que a recomposição é de alta precisão e desta forma podemos ter uma ideia de como era apenas uma parte do templo glorioso que Herodes construiu, considerado a construção mais luxuosa em todo o mundo antigo. Além dos pedaços dos pisos encontrados que foram retirados no monte do templo, os arqueólogos se basearam em fontes históricas e até mesmo em relatos do Talmud e da Gemara que descrevem a beleza do templo. Segundo os arqueólogos, os modelos foram provavelmente utilizados nos prédios da esplanada do templo, mas ainda não se pode ter certeza se dentro do templo eram os mesmos. Os pisos de pedra são semelhantes aos encontrados em mansões e palácios de luxo da mesma época em toda Roma. Os materiais provavelmente foram importados da Itália, Tunísia, Turquia, Egito e outros lugares. Café Torá é a fonte que cita isso. 7º argumento, né? Seja o primeiro a lhe atirar uma pedra, versículo 7. Se estavam dentro do templo, onde iriam pegar em pedras ali? Podiam apedrejar alguém até a morte dentro do templo? Isso era possível? Por que apedrejariam apenas a mulher? Onde está o homem, né, que cometeu adultério com ela? Porque deram cobertura ao homem adúltero, né? Porque não levaram o homem? Qual o motivo de terem dado cobertura para o homem, né? Os escribas e os fariseus foram cúmplices do adultério, porque acobertaram o homem que cometeu o adultério, né? Isso me faz lembrar muitas coisas dentro do cristianismo, tá ok? Eu pessoalmente já vi muitos casos de darem cobertura, adultério, lavagem de dinheiro e outras coisas mais, tá ok? Continuando aqui, por que deram cobertura ao homem adúltero? Esse texto de João 7,53 até 8,11 era uma justificativa para manter quem fosse contra ao sistema. Essa trama, né, da mulher adúltera era uma justificativa para matar, né, quem fosse contra o sistema ou contra aos que mandavam, né? Tinha política envolvida aqui, né? Obviamente a gente não só eu, mas muita gente vai concordar comigo que já viram coisas muito parecidas. 8º argumento. Quanto ao apedrejamento, há um entendimento errado sobre essa prática, pois não se trata de pegar pedras e atirar contra alguém, não é assim, tá? Não é porque, por exemplo, na hipótese dessa trama, né, desse teatro, Jesus ter dado autoridade ou ter autorizado que ela fosse apedrejada, então eles ou dariam um jeito de pegar pedra ou já viriam com bolsas com pedras, né, para atirar na mulher ali mesmo, dentro do templo, né?
Então ia ser derramamento de sangue, fora muita sujeira e muita pedra jogada na mulher, ok? Então, a lei do apedrejamento não é assim, ela não funciona desse jeito, não é de qualquer jeito. Então diz assim, primeiro, há um julgamento que é baseado em testemunho de pelo menos 2 pessoas, como a gente já leu. Na hipótese de condenação da pessoa acusada de um crime realmente ser comprovado que ela realmente cometeu o crime, a pessoa condenada terá um prazo de 40 dias de espera para, no caso, alguém poder testemunhar sobre o bom comportamento e assim evitar a morte. Então, quer dizer, antes a pessoa foi condenada de um crime. Ela foi levada para o tribunal e foi acusada como culpada. Depois disso, ainda demora 40 dias, né, na expectativa de que alguém apareça e dê testemunhos, bons testemunhos a favor dessa pessoa, a fim de livrar ela da morte. Tá? Então não é assim, pega e puf, já sai apedrejando sem mais sem menos. Não funciona desse jeito. A lei da Torá, ela é muito justa, né? Ela trata da justiça. Justiça trata de amor, não trata de dor. A justiça, ela trata de amor, né? Quem comete transgressão sente dor? Sente dor. Mas a dor tem lá a ver com aquilo que diz, né? A tua vara e o teu cajado, né, me consolam, ok? A vara é para correção e o cajado para dar livramento. Tá bom, gente? Então, por favor, né, não aceitem as coisas de qualquer jeito, tá? Terceiro, né? O julgamento era baseado em testemunho de pelo menos 2 pessoas, né? À espera de 40 dias, e caso não haja testemunho favorável, né, ninguém aparecesse nesses 40 dias, né, a pessoa condenada seria conduzida a um local próprio e ela é lançada de um lugar alto sobre as pedras. E caso não morra, uma pedra grande é jogada sobre o seu tórax, sobre o seu peito, ok? Para que realmente a pessoa morra, tá? A fim de que o mal fosse tirado. Né? Como a lei, né, na Torá diz, a pessoa condenada teria que ser levada para fora dos portões. Eu acredito muito provavelmente que o lugar para onde era levado era lá no vale de Inon, né? O Geinon, né? Que chamam de inferno, né? Que também não tem nada a ver. Esse vale, né, onde eles que chamam de inferno, era um lugar onde eles descartavam lixo, né, detritos, animais mortos, enfim. Vou fazer um estudo sobre isso também, tá bom, gente? Nossa, tem tanta coisa pra gente falar que é maravilhoso. Esclarecer as escrituras é uma coisa maravilhosa. A literatura rabínica mostra que a morte por sufocação era igualmente empregada. Né? Isso está lá no Sanhedrin, na Mishnah, enfim. Ainda estamos dentro do que diz a Bíblia de Genebra, nós estamos trabalhando dentro dela ainda. E por fim, aqui, 8.11, condenar, este é um termo jurídico referindo-se à sentença de um tribunal, né? Yahushua indica que nenhum desses procedimentos legais foram seguidos e, portanto, não há base para a punição de capital proposto. Jesus respondeu à mulher para não continuar pecando, né? Voltando a falar, no caso, sobre a Bíblia de Genebra, né? Então, como a gente falou, não teria o porquê condenar ela, porque ela não foi levada a tribunal. Então ele não teria, mesmo ele sendo rabino, o máximo que ele deveria fazer, se a trama fosse correta, bem empregada, né? Se fosse uma trama feita por judeus, ok? Obviamente não foi feita por judeus, eles iriam falar que ela seria, que a Yahushua ia orientar que ela fosse levada a um tribunal, ok? Nono, sob a influência e o impedimento do Império Romano, os rabinos estavam proibidos de julgar e de prender pessoas. Portanto, caso Yahushua, sendo autoridade por ser rabino, determinasse o apedrejamento e a consequente morte de tal mulher adúltera, ele estaria indo contra as leis romanas e estaria atraindo para si grandes problemas.
como isso era do conhecimento comum, seria uma armadilha inútil e infantil. Mais uma vez, se fosse um judeu que tivesse escrito essa trama, tá, ele não usaria esse argumento, tá, ele não iria passar por essa situação ridícula, né? De uma coisa que era de conhecimento comum, né? Todos sabiam que não, sob o Império de Roma, ninguém teria autoridade para mandar prender ou para julgar, ok? Então, a gente pode fazer um paralelo aqui, né? Quando o próprio Mashiach, antes dele ser morto, ele foi pego, né? Pelos soldados, ele foi acusado, né? E aí os soldados, foi dada a ordem para os soldados romanos capturarem ele foi capturado e ele foi levado perante o Sinédrio, ok? E aí depois aquela peregrinação toda que todo mundo conhece, tá? Então teria que ser algo muito similar, muito parecido a isso, tá? 10º argumento. Não é possível ignorar aqui o ensinamento da história do profeta Oséias. Gente, esse barulho de cachorro, essa sinfonia, né? Eu escuto isso várias vezes ao dia, né? Não adianta. Não é possível ignorar aqui o ensinamento da história do profeta Oséias, até porque sabemos que Oséias é o símbolo do Eterno que ensina, perdoa, restaura e traz à vida o seu povo escolhido, ok? Não vou entrar nesse detalhe, mas aqui seria mais ou menos o caso de fazer a comparação da mulher adúltera com a esposa de Oséias, né? Que a esposa de Oséias, ela largava o marido para cometer adultério, né? E Oséias ia lá e buscava ela todas as vezes e a perdoava, tá? Não dá paralelo aqui, tá? Não dá para, aliás, é um paralelo, não tem ponto de convergência e nem de divergência, é paralelo, não combina, tá? Estou encerrando já, gente. Precisamos considerar que a festa dos tabernáculos, Chag Sukkot, comemorada entre os meses de setembro e outubro, é uma festa de muita alegria e não de morte ou de apedrejamento. Obviamente, o povo hebreu estava com a sua atenção voltada para comemorar a colheita, para demonstrar ao Eterno a sua alegria de ter sido um povo liberto dos egípcios, da escravidão, ainda que estivesse sob o domínio do Império Romano. Todos os hebreus, inclusive Yahushua, estavam com a sua atenção voltada para construir cabanas para habitarem nelas por 7 dias, como diz o mandamento da festa das cabanas, do Sukkot, Hag Sukkot. Afinal de contas, Yahushua era hebreu. Portanto, esse texto mal intencionado é impossível de ser verdadeiro. Ainda que o texto em si tenha a aparência de algo emocionante, né, bonitinho, ele é contraditório com relação à Torá. E Yahushua é a Torá viva. Gente, eu espero ter conseguido esclarecer bem isso, tá? Então, minha sugestão, né, não rasgue a página, né, mas risque, né, essa trama, esse teatro, porque ele não é verdadeiro, tá bom? Ele é uma mentira, uma adulteração, tá? Ficou muito claro, né, que não foi um judeu que escreveu esse texto, tá bom? Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês. Fico feliz que vocês estejam participando, me ajuda a divulgar mais essa palavra, né? Eu quero poder contribuir positivamente para o reino do Eterno. E também não esqueçam de comprar meus livros. Eu fiz 2 vídeos, cada vídeo falando de um livro, né? A descrição dos vídeos dos livros está no link aí abaixo. Tá bom, gente? Obrigado pela sua atenção, né? Que o Eterno te abençoe grandemente. Amém.